Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Paissy-Valandry, na França, nos Alpes franceses, para fazer um workshop, um webinar sobre trekking light. Como muita gente pediu para a gente falar sobre esse tema, que é um tema de workshop nosso, que a gente faz presencialmente, eu resolvi adiantar daqui e já começar a fazer essa apresentação para vocês. E na realidade vai ser o nosso primeiro webinar. A gente está com a ideia de fazer esse ano vários desses workshops online, né, esses webinars, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. A ideia é fazer sempre online, mas aqui em função da conexão, que está péssima, eu vou ter que gravar e colocar no YouTube, porque aí a gente vai ter uma segurança maior de que não vai ficar sendo interrompido por causa de sinal ruim, de transmissão ruim. Então a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no primeiro congresso online de trekking do Gear Tips. Que a gente pré-gravou tudo e que os palestrantes ficaram online para responder no chat. Então é exatamente o que eu vou fazer. Vou subir, como eu falei, a ideia era para ser ao vivo, mas vou subir isso no YouTube, colocar naquela mesma plataforma para que a gente possa conversar e tirar dúvidas, etc., pelo chat. Tá? Bom, a ideia desse workshop de trekking light especificamente surgiu em função da quantidade de pessoas hoje em dia falando que equipamento precisa ser leve. De fato, quanto mais leve a gente consegue fazer com que o equipamento seja, melhor. Porém, a gente tem que entender que isso não é uma regra e que muitas vezes isso não vai ser possível. Né? De uma forma geral, principalmente no local frio, tipo onde eu tô aqui. Aliás, eu acho que eu não mostrei a vista, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui e mostrar a vista. Olha só, dá uma olhada no visual. Inclusive, hoje eu fiz uma caminhada com raquete na neve, que eu gosto de fazer bastante esse tipo de atividade. Foram mais ou menos 6 quilômetros. Só que bem cansativos porque a neve estava fofa, então você acaba afundando bastante mesmo com a raquete. Né? Mas o que eu estava falando, em função do, é, do local, né? Por exemplo, aqui não tem como eu ir muito leve. Quer dizer, na verdade, para esse tipo de caminhada que eu fiz, sim, eu acabo indo leve, mas eu digo em função de equipamento. Eu vou precisar de um vestuário mais apropriado, que vai ser mais pesado por causa do clima. Né? Então, a gente tem uma série de workshops. Então, deixa eu dar uma organizada aqui na nossa conversa. Vamos lá. Esse workshop que a gente está vendo agora, que vai ser agora, ele é sobre trekking light, como eu falei. É um dos workshops que a gente faz. A gente faz em lojas, a gente começou em 2016 a fazer workshop nas lojas, já foram quase 7 mil, mais de 7 mil pessoas, se não me engano, treinadas. A gente tem vários temas como sacos de dormir, isolantes térmicos, barracas e abrigos de uma forma geral, a parte de mochilas. Então são temas relacionados a equipamentos. E aí a gente começou a fazer temas gerais como trekking light, que é esse aqui, né? E isso a gente sempre faz nas lojas de uma forma geral. E vamos começar agora a partir de fevereiro a fazer de novo. Né? Então em breve a gente vai mandar a programação para todo mundo. Né? Então é só ficar ligado tanto no e-mail, na nossa newsletter, né? Quem não se cadastrou é só ir lá no geartips.com.br e se cadastrar. No canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, então a gente divulga sempre esses workshops. E além desses workshops que a gente faz pelo Brasil afora, em fevereiro deve começar ali no Rio de Janeiro mesmo, que é onde eu moro, a gente também vai começar a fazer esses webinars. Para quê? Para abranger um número maior de pessoas, né? Então não fica só restrito a ter que ir numa cidade, mas também pode, enfim, você pode assistir de qualquer lugar. Bom, mas vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês basicamente sobre o que é o Trekking Light. Né? E eu vou mostrar uma apresentação no PowerPoint, que é o que a gente usa também nos workshops presenciais. E na realidade eu acabei de me tocar de uma coisa, eu não estou com todos os equipamentos aqui para mostrar. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte, então eu vou ter que dividir esse workshop em duas partes, esse webinar em duas partes. Hoje, essa que você já está assistindo aí, e hoje é quinta-feira. Eu chego no Brasil. Vamos fazer o seguinte: na terça-feira da semana que vem, né, ou seja, na próxima terça, nesse mesmo horário, vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu vai receber o e-mail e vou mandar para a base toda. Eu vou fazer a segunda parte desse webinar,
que vai ser, aí sim vai ser online, se tudo correr bem, né? Ou seja, se a conexão no Brasil estiver boa, mas aí eu vou mostrar só os equipamentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte que vai falar a parte teórica, né, com base nessa apresentação no PowerPoint, e na semana que vem, na terça-feira, a gente faz mostrando os equipamentos. Eu vou mostrar um a um, vou desmontar uma mochila, que é uma mochila de 32 litros, que eu vou montar todo o meu equipamento para um trekking autossuficiente de 5 dias. Tá? Bom, então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar antes. Eu tenho que ver aqui agora como é que eu faço para mudar do aqui para o PowerPoint. Será que eu vou ter que desligar aqui, apertar o stop? Só um minutinho. Bom, aproveitem a vista mais um pouco enquanto eu dou uma olhada aqui. O visual tá fantástico. Hoje a temperatura de manhã cedo, quando eu saí para fazer a caminhada, estava -6. Depois, com o sol, subiu um pouco, mas continua bem frio. E a previsão amanhã é de nevar um bocado. Então, para quem está aí no Brasil, só no Rio de Janeiro, está um calor miserável. Quem sabe um pouco dessa imagem aí com neve deu uma melhorada no clima, né? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou ter que apertar o pause aqui para mudar de tela. Inclusive eu vou entrar também, porque tá frio pra caramba aqui fora. Só um minutinho. Bom, pessoal, então vamos dar início de fato à apresentação sobre o Trekking Light. Só recapitulando, na terça-feira, 9 da noite, eu vou fazer a parte de equipamento. Então aqui vai ser a parte teórica e a introdução a gente fala um pouquinho também sobre o trekking de uma forma geral e uma breve apresentação do Gear Tips. Então vale a pena fazer só porque pode ter gente ainda que não nos conheça muito bem. Mas vou fazer bem rápido. Aqui tem uma breve apresentação minha e do Kiko, o meu sócio, e a gente já está nesse mercado aí de aventura, trabalhando nele desde 2001, mas praticando desde o início da década de 90. Né? E a gente trouxe para o Brasil em 2001 a Deuter, e depois vieram outras marcas como a Sea2 Summit. Na época a gente trouxe também a Princeton Tech, uma marca americana. Fomos os primeiros a distribuir a GoPro no Brasil. E a partir de 2010 a gente fez uma parceria com a Náutica, e então hoje a gente faz a gestão das marcas técnicas dentro da Náutica, e a Náutica faz a distribuição das marcas. Mas vamos seguir adiante. Acho que vale só para situar, explicar um pouquinho sobre o Gear Tips. A gente sempre deu muito treinamento para a equipe de venda das lojas, porque a gente sempre fala de marcas técnicas, né, que têm diferenciais e são mais caras por isso. Então é fundamental que esses diferenciais sejam explicados corretamente. Então sempre funcionou muito bem essa parte de treinamento para a equipe de venda das lojas. Só que com o Google e YouTubers e Facebook, como chama, blogueiros e etc., muitas pessoas começaram a pesquisar na internet antes de ir para as lojas. Então passou a não ser tão eficiente nesse nosso trabalho de treinar a equipe de vendas, porque muitas vezes as pessoas já chegam na loja com uma ideia do que querem comprar. Só que muitas vezes essa ideia está equivocada, porque obviamente tem blogueiros bons, youtubers bons, mas também tem muita coisa superficial. Então a gente começou em 2016 a fazer treinamento presencial nas lojas de uma forma geral para os consumidores finais, que tem interesse, obviamente, em se aprofundar no que diz respeito à tecnologia, equipamento e etc., para que consigam tomar uma decisão de compra mais acertada, né, para não comprar equipamento errado e passar problemas, e passar um perrengue ou o que quer que seja. Então a gente criou o Gear Tips para conseguir falar sobre todos os equipamentos, todas as marcas e, enfim, ser um negócio bem mais abrangente. Então, desde 2016, a gente treinou, até agora, a gente treinou quase 7.000 pessoas, pouco mais de 7.000 pessoas, já nesse sistema presencial em lojas, são workshops gratuitos. Né? E por que o nosso nome é Gear Tips? E por que é uma engrenagem e não tem nada a ver com, sei lá, uma barraca ou alguma coisa que remeta de fato a atividades outdoor, atividades ao ar livre? Porque a gente entende que existem três engrenagens que precisam estar muito bem
azeitadas, vamos dizer assim, para que a gente possa desempenhar a atividade ao ar livre de forma adequada, de forma satisfatória. A primeira delas é o condicionamento físico e mental, que obviamente depende de cada um de nós, né, de cada um de vocês, ir atrás desse condicionamento físico e condicionamento mental, né, que é essa primeira engrenagem aqui em cima. Depois a gente tem outra engrenagem aqui embaixo, que são as habilidades e conhecimento. Isso são as habilidades justamente de você conseguir desempenhar essas atividades ao ar livre. Então a gente fala aí de, sei lá, desde primeiros socorros em áreas remotas, a gente fala de mínimo impacto, que são habilidades que se fazem importantes e fundamentais, eu diria, para o desempenho das atividades ao ar livre, mas também a própria habilidade de montar uma barraca, de montar uma mochila adequadamente, etc. E esse conhecimento vai sendo adquirido de acordo com a nossa atividade, ou seja, quanto mais a gente fizer, mais habilidades e mais conhecimento a gente vai ter. E no meio disso tudo, a gente tem essa engrenagem aqui, que é o Gear Tips, que diz respeito à tecnologia e equipamentos. Então a nossa ideia é passar justamente esse conhecimento que a gente tem sobre as tecnologias e os equipamentos para que você consiga tomar a decisão de compra do equipamento adequado para a atividade adequada e etc. Então daí vem o Gear Tips. Gear em inglês é equipamento, mas também é engrenagem, marcha, por isso é engrenagem, e o Tips são dicas. Então a nossa ideia é sempre passar dicas de equipamentos, seja de forma presencial, nesses workshops que a gente faz, seja online, ou até nesse congresso online que a gente fez de trekking aí no finalzinho do ano passado, agora em dezembro, né? Aliás, fiquem ligados que esse ano vão ser 3 congressos online que a gente vai fazer. Um de trekking e os outros ainda são surpresa. Sim, bom falar, na semana que vem, agora na terça-feira, quando eu fizer a continuação desse workshop de hoje, mostrando os equipamentos, a gente vai falar de, algumas pessoas já estão sabendo, sobre um evento presencial que a gente vai fazer, que se chama Gear Tips Experience, sobre trekking, que aí a gente vai aprofundar, é um grupo pequeno, são só 40 vagas, eu vou entrar em detalhes na semana que vem, mas para falar de equipamento, não só falar, mas ver, né? Vai ser experimentação de equipamento, etc. Vai ser bem intenso na parte de equipamentos para trekking. Bom, mas vamos continuar. Então, como falei, daí surgiu o Gear Tips. Bom, a gente tem diversos workshops, esse é o de Trekking Light, mas eu faço uma introdução sempre do workshop de trekking para a gente situar um pouco essas questões, várias questões que são importantes, definições e etc, para chegar de fato no Trekking Light. No workshop de Trekking Light que a gente acaba fazendo, no workshop de trekking que a gente acaba fazendo de forma segmentada, seja nas lojas e a partir agora desse ano fazendo também webinars, a gente fala sobre mochilas, sobre o sistema de dormir, separa aí no saco de dormir, isolante térmico, os abrigos, parte de vestuário, ou seja, tudo isso a gente fala, e esses que estão aqui, o 13, 14 15, que estão aqui numa cor diferente, esses são parceiros nossos, né? A parte de orientação e navegação, primeiro socorro, mínimo impacto, isso aqui são habilidades, né? Então a gente traz parceiros que são especialistas no assunto para falar com a gente, seja no canal, seja nesses workshops que a gente monta. Tá? Então é só para dar uma visão geral aí de tudo que a gente aborda, tudo que a gente fala. Tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de atividades de montanha, e eu gosto de mostrar essa ilustração que é da Deuter, essa ilustração na verdade mostra os sistemas de ventilação diferentes da Deuter, mas eu gosto de trazer porque ela vai mostrar também que a gente tem diversas atividades de montanha diferentes, apesar de serem atividades de montanha, são diferentes. Né? Claro, você tem desde a escalada, o esqui alpino, mountain bike, mas mesmo na própria caminhada, a gente acaba tendo situações diferentes. Você veja que nessa mesma caminhada, nessa mesma montanha azul, tem o sujeito que está indo mais leve e mais rápido, e tem o sujeito que está indo mais pesado, né? E mais lentamente, obviamente. O mesmo acontece aqui enfim, numa elevação menor. Então, isso vai mostrar pra gente que, dependendo da atividade em montanha, eu vou usar equipamentos diferentes. Vou ter necessidade de uso de equipamentos diferentes, até porque eu vou ter situações diferentes.
velocidades. Como eu falei, esse aqui o cara está andando rápido e vai andar leve. Na verdade, a consequência dele andar rápido é porque ele está leve. E a proposta dele, de fato, é provavelmente fazer mais quilômetros. Enquanto que esse aqui vai fazer menos quilômetros, esse segundo aqui ele vai fazer menos quilômetros, mas, por outro lado, ele vai, enfim, usufruir de uma montanha de uma forma diferente, né? Ou seja, vai acampar, vai contemplar e etc. Então, cada um vai, enfim, seguir a atividade que acha mais interessante fazer, e aí é importante a gente entender que, de fato, precisamos de equipamentos diferentes para atividades diferentes. Bom, falando de terminologia, a gente sempre bate na tecla da diferença do hiking para o trekking. Hoje aí você tem diversas, enfim, formas de interpretação disso, e esse ponto aí, essa definição que a gente usa, né, o hiking e o trekking, são as premissas, ou são as definições que as marcas europeias usam, né? E como a gente trabalha há muito tempo com a Deuter, naturalmente a gente adquiriu enfim, usar essa terminologia, que na realidade faz muito sentido quando a gente vai começar a falar de equipamento, porque aí a gente consegue diferenciar de fato o que é hiking, o que é trekking e consequentemente os diferentes equipamentos que a gente vai utilizar para o hiking e para o trekking. Mas todas essas palavras que estão aqui, o hiking, o trekking, o backpacking, por exemplo, vai ser o trekking mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o pessoal não vai falar trekking, vai falar backpacking, por exemplo. Ou hiking, que está sendo usado muito mais amplamente, e aí já com outras subdefinições, que é o true hiking, o section hiking, o speed hiking, que aí é muito mais europeu também do que americano. Então, assim, tem várias terminologias, mas a gente vai se ater à definição de hiking e de trekking para organizar o nosso raciocínio. Bom, hiking e trekking são atividades de caminhada. A diferença vai ser basicamente na atividade secundária, que vai existir ou não. No trekking, a gente vai acampar também. Tá? E no hiking a gente não vai acampar. Então, de forma bem resumida, no hiking a gente tem uma caminhada de 1 ou mais dias em que eu não vou acampar, e no trekking é uma caminhada de 2 ou mais dias. Por que tem que ser 2 ou mais? Porque eu vou acampar, né? Em que eu vou ter que levar equipamento de camping. Então, de cara, a gente já vê que a minha estrutura de mochila, o meu tamanho de mochila, tende a ser diferente no trekking, porque eu vou levar a barraca e eu vou levar equipamento de cozinha. É claro, você pode simplificar isso, vai usar um outro tipo de abrigo, vou usar uma rede de acampar, vou usar um saco de bivac, sei lá, mas você vai usar algum tipo de abrigo, e aí a sua mochila vai ser maior ou menor em função do tamanho desses equipamentos, do volume que esses equipamentos ocupam. Mas, enfim, eu tenho o trekking como uma caminhada que eu vou acampar, e o hiking como uma caminhada que eu não vou acampar, ou seja, eu não tenho barraca e não tenho equipamento de cozinha. A gente gosta muito de dar o exemplo, aí eu falo mais aqui na frente, do hiking como o Caminho de Santiago de Compostela, que é um multi-day hike, que eu já vou falar isso mais na frente, mas é uma caminhada que são, sei lá, se for o caminho francês, um pouco mais de 800 quilômetros, mas a pessoa vai dormir sempre nos albergues, nas hospedagens, etc. Então não vai levar barraca, não vai levar equipamento de cozinha, então vai ser considerado um hiking. Ao passo que, por exemplo, uma travessia, sei lá, Petrópolis-Teresópolis, que são muito menos quilômetros, muito menos dias, partindo do princípio que eu vou acampar, né? Obviamente, se eu vou ficar no refúgio, não. Mas se eu for acampar, o que vai acontecer? Eu vou usar barraca, todo o equipamento de cozinha, então vai ser um trekking. Então isso aqui a gente está falando das definições de atividade, do hiking e do trekking. E aí a gente tem uma outra definição que são em função do tamanho das mochilas. Hoje no Brasil a gente vai classificar em 3 tamanhos: a mochila de ataque, semicargueira e cargueira. A de ataque ela tem até 35 litros, semicargueira de 35 a 55 e acima de 55 litros é a cargueira. Essa definição aqui de dias, uma de ataque é para 1 dia, uma semicargueira 2 ou mais dias e cargueira de 3 ou mais dias, seria uma definição mais clássica. Hoje, com todo o equipamento já reduzindo de tamanho, né, a gente tem hoje, sei lá, como falei, em vez de uma barraca mais estruturada, eu posso ir só com um saco de bivac, que vai ser muito menor e muito mais leve, eu consigo sim montar uma mochila de ataque para um trekking autossuficiente de 5 dias, que na verdade é o que eu vou mostrar. Na terça-feira, o que eu vou mostrar vai ser justamente uma mochila que vai ser uma Speedlite 32 da Deuter, são 32 litros, com todo o equipamento para um trekking autossuficiente de 5 dias, ou seja, todo o equipamento, comida e etc. lá dentro dessa mochila. Então, de fato, eu consigo já usar mochilas de ataque, ou seja, de até 35 litros, para fazer um trekking, que seria o papel de uma mochila cargueira. Mas para isso eu preciso mudar todo o meu equipamento, mudar todo o meu mindset de
ir muito mais minimalista, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui a explicação, então, o hiking e o trekking são essas duas atividades aí, e elas se subdividem, que aí é o que eu estava falando. Eu tenho o day hike, que é a caminhada de um dia, ou seja, é um bate e volta. Eu vou, sei lá no Rio, por exemplo, Floresta da Tijuca, vou fazer uma caminhadinha e volto. Isso é um day hike. E o multi-day hike, que é o exemplo que eu dei do Caminho de Santiago de Compostela. Na Europa, na realidade, é muito comum esse tipo de caminhada, de multi-day hike. Você tem, sei lá, na França, na Áustria, na Alemanha, você tem vários refúgios em montanha que você vai de refúgio para refúgio. Então tudo isso vai ser um multi-day hike. Por quê? Você vai dormir num refúgio, toma café da manhã no refúgio, no abrigo de montanha. No dia seguinte, toma café da manhã. Lá mesmo você vai preparar o seu lanche de trilha. Lá eles vão, ou você levou, ou eles vão providenciar isso. Obviamente você vai pagar por isso. Mas, e aí você vai caminhar ao longo do dia, à noite você chega no outro refúgio, que é onde você vai jantar. Então, ou seja, você não tem a necessidade de levar a comida para todos os dias de atividade, né? Então, é muito mais... você pode ir muito mais leve. Né? Então, aí por isso que a gente vai classificar no hiking, o day hike e o multi-day hike. Assim como no trekking a gente tem o que a gente vai definir. De novo, tudo isso aí é uma definição muito mais europeia, tá? A gente vai ter o tour, ou touring, em que eu vou ter mochilas cargueiras, eu vou acampar, mas eu tenho, obviamente, uma quantidade de equipamento muito menor, porque não é uma expedição, é absurdamente grande em termos de equipamento, e a expedição, que é o outro aqui que, por exemplo, esse aqui é o Máximo Kausch, que é um atleta Deuter, e uma mochila gigante, mas ele é guia de montanha, ele é guia de expedição, então ele acaba levando muito mais equipamento, porque ele não leva só o equipamento dele, mas leva muita coisa para o grupo, né? Então, e aí, assim, o que é importante a gente entender? Que as necessidades de mochila, tanto essa aqui do day hike, a do multi-day hike, a do tour, a da expedição, todas são mochilas que são diferentes. É claro que eu posso usar uma mochila dessa aqui de expedição para fazer um tour, um trekking nesse estilo de tour, touring. Porém, ao contrário, já não é indicado. Ou seja, uma mochila dessa aqui que pode ser menos estruturada, pode ser mais leve, eu não devo utilizar numa expedição. Por quê? Porque eu vou acabar ficando na mão. A mochila vai eventualmente estragar, ou mesmo que a mochila não estrague, ela não vai transferir o peso da forma apropriada, eu vou sentir muito mais o peso, ou seja, vai ser muito mais desconfortável, né? Vai ser menos... enfim, não vai ser tão legal. Né? Então a gente tem que entender que, de fato, a escolha da mochila como um dos equipamentos, né, do trekking, ela é feita de acordo com a atividade que a gente faz, tá? Então vamos lá. E na parte do camping, a gente tem aqui os dois extremos. O camping estruturado, que não é o que a gente vai falar aqui, e aí a grande diferença é a seguinte: no camping estruturado, que a gente também chama de camping familiar, esse camping é a atividade primária. Né? Então eu não tenho problema com quantidade, volume e peso de equipamento, porque o equipamento vai no carro de uma forma geral. E eu tenho barracas que vão desde o domo, ou a barraca iglu, claro, já tamanhos grandes que a gente está falando, até o bangalô, que é aquela barraca gigante que tem quarto, sala, cozinha, sei lá, né, um negócio gigante. E o camping autossuficiente, que é o que a gente vai falar hoje, que está dentro da atividade do trekking. Esse camping ele é a atividade secundária, não é a atividade primária. A atividade primária é a caminhada, e eu só vou acampar porque eu preciso dormir em algum lugar no meio do meu deslocamento. Né? Todo o meu equipamento vai dentro da mochila, e aí eu tenho os dois lados. O tradicional, que são as mochilas, quer dizer, são os equipamentos maiores, e o minimalista, que é na linha do que a gente vai ver hoje aí no Trekking Light. Tá? Então, vamos começar aqui o Trekking Light. De novo, vou falar aqui só para ficar claro. A ideia de fazer um workshop sobre trekking light é para começar a desmistificar esse negócio de que mochila tem que ser leve, todo equipamento tem que ser leve. Quando a gente fala de mochila leve, a gente está deixando alguma coisa de lado. A gente está abrindo mão de uma parte do conforto, da transferência de carga. Quando a gente está falando de um abrigo mais leve, a gente vai também abrir mão do conforto. Então, assim, é tudo... A gente tem que entender que o trekking light, que é o que eu vou falar agora, ele não se aplica a todos os ambientes, todas as pessoas, todas as atividades. Né? E você ir com uma mochila mais estruturada e mais pesada tem sentido dependendo da atividade, ou não tem sentido dependendo da atividade também. Então vamos lá, vamos entrar. Pessoal, só como eu falei no começo, esse era para ser um
webinar ao vivo, por questões de conexão a gente não conseguiu, então, e eu não sei também como é que está aí a velocidade de perguntas, mas a gente vai responder todas elas, nem que seja um pouco depois, isso vai ficar aberto para vocês verem, tá? Então não se preocupem se perguntarem alguma coisa e a gente demorar para responder, mas a gente vai responder. Bom, vamos lá. Tracking Light. Como eu falei, não é para qualquer pessoa, nem para qualquer atividade. A gente vai entender isso aí um pouco mais na frente quando a gente for ver os equipamentos. Porque quando eu reduzo o peso da mochila, quer dizer, da mochila que eu falo é do meu equipamento como um todo, eu vou estar abrindo mão de algumas coisas. Então eu não vou conseguir fazer um tracking light na concepção do que é tracking light, que a gente vai ver mais na frente, indo para, sei lá, fazer alta montanha, né? Então tem coisas que não são possíveis, e é o que a gente vai ver já já. É por isso que eu coloco que não é para qualquer atividade. E não é para qualquer pessoa, porque você precisa ter experiência para começar a diminuir o seu equipamento dentro da mochila. Diminuir não só os itens que você leva, mas também diminuir o tamanho e peso deles, né? Então isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Esse conceito do tracking light, ele é usado principalmente nesses trackings de longa distância, né? São essas... que na verdade acontecem muito mais nos Estados Unidos, mas no Brasil já tem alguns sendo montados, alguns já sendo feitos, mas nos Estados Unidos esses trekkings de longa distância são chamados de True Hike, né? E aqui embaixo eu coloco 3 que são os principais deles, que é a Appalachian Trail, que são 3.440 km, a Pacific Crest Trail, que são 4.240 km, e a Continental Divide Trail, que são 5.210 km. Então, a gente está falando de coisa muito longa mesmo. E nesse caso, obviamente, porque a pessoa vai caminhar durante tanto tempo, é fundamental que essa otimização de peso, volume da mochila seja de fato feita, né? Porque quanto mais peso você carregar, imagina, se carregar muito peso por 4.240 km ou 5.210 km é um bocado de coisa. Bom, experiência é fundamental, porque a gente vai ver agora, mais para frente, justamente na escolha do equipamento e no próprio uso dos equipamentos. Então a gente precisa ter experiência. E a gente tem que entender também que você vai ter menos conforto quando a gente está falando de tracking light, para ter mais mobilidade. Esse menos conforto vai ficar mais claro, eu acho, ali na frente, quando eu começar a falar, por exemplo, das barracas, tá? Mas isso a gente tem que entender bem, que eu abro mão de alguma coisa para ter mais mobilidade, ou seja, para ficar mais leve e, consequentemente, ganhar mobilidade. Bom, o conceito do tracking light ele está ligado diretamente ao que a gente chama de peso base da mochila. Então vamos lá, vamos entender esses conceitos e definições aí em relação aos pesos que existem dentro da mochila, dentro do nosso equipamento. O primeiro deles é o peso base. O peso base vai ser basicamente o peso da mochila com todos os equipamentos que estão lá dentro da mochila, né? Então é o peso da mochila mais os equipamentos dentro da mochila, excluindo os consumíveis. E também não está contando o que você está vestindo, o que está no seu corpo. Então, basicamente, é o peso da mochila em si com o peso de tudo que está na mochila, exceto consumível. E o que é consumível? Consumível é comida, bebida e combustível. Basicamente, é o que você vai consumir ao longo do tempo. Por que na definição a gente tem que tirar o peso base do consumível, ou seja, desagregar essas duas coisas? Porque o consumível ele vai ter variação de peso ao longo do tempo. Então você imagina, numa caminhada de, sei lá, de 10 dias, em que eu vou ter um ponto de reabastecimento no meio do caminho. Então eu vou sair carregado para 5 dias de caminhada. Então eu estou com peso lá em cima. E aí eu vou começar a consumir. Cheguei aqui embaixo com o peso, cheguei no 5º dia, no ponto de reabastecimento, o peso sobe de novo. Então, assim, a sua mochila vai variar de peso de acordo com o tempo. Por quê? Porque você está consumindo parte das coisas, a comida, o que for bebida, a água e o que é combustível, né? Então, isso está excluído do peso base. Somando o peso base com o peso dos consumíveis, você tem o peso da mochila. E aí você tem também o peso dos itens que você está vestindo. Ou seja, tudo que está no seu corpo. Vai desde o calçado, meia, cueca, boné, óculos, bastão de caminhada que está nas mãos. Tudo isso é o peso dos itens vestindo, né, do que você está vestindo. E aí você tem um peso total, que inclui tudo que está no seu corpo. Mochila, consumíveis e tudo que você está vestindo. Então, por que a gente separa e a gente explica esses conceitos aqui? Por quê? Porque peso base é o que vai definir a categoria de trekking que eu vou fazer. Isso é uma definição criada nos Estados Unidos que eu vou mostrar agora. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho nesse gráfico o peso base em pounds. Está em pounds porque
como eu falei, foi feito nos Estados Unidos, e eu tenho aqui a conversão para quilos. Bom, vamos lá. Para ser configurado como tracking light, eu preciso ter um peso base de até 20 pounds, ou 9,07 quilos. Significa dizer que o peso da minha mochila, mais do peso de tudo que está lá dentro, exceto consumíveis, tem que ficar no máximo em 9,07 quilos. Tá, então esse é o tracking light. No tracking tradicional, a média vai ser de 15,88 quilos, que dá o equivalente a 35 pounds, ou 35 libras. Então, esse aqui seria o enquadramento, vamos dizer assim, no tracking tradicional. Hoje o que a gente está falando é tracking light. Só que além do tracking light, você tem o ultralight, que é metade do tracking light, e o sub-ultralight, que é metade do tracking ultralight. Você imagina o seguinte: o cara que se dispõe a fazer um tracking ultralight, ele tem aí 4,54 quilos de mochila mais equipamento dentro da mochila. De novo, tirando consumíveis. E o sub-ultralight é o cara que, esse é radical mesmo, ele vai com praticamente nada, porque mochila mais o equipamento dele vão ser 2,27 quilos. Então é o que eu estava falando. Você imagina, você mochila mais todo o equipamento 9,07 quilos, é viável? É viável. Vou mostrar na terça-feira exatamente todo o equipamento que eu usaria para um tracking light desse. Mas você abre mão de algumas coisas e, como eu falei, não é para qualquer pessoa e não é para qualquer local, qualquer situação. No inverno, aqui, tipo como eu estou aqui, né, no meio da neve, eu não vou fazer um tracking light simplesmente porque os meus equipamentos vão ser mais pesados de cara. Porque eu não vou não vou acampar em rede, que eu consigo ter um equipamento um abrigo compacto no meio da neve. Eu pelo menos não faria isso, né? Então não indicaria fazer isso. Então a gente tem que organizar o equipamento e pensar sempre na situação. Então é o que eu sempre falo. Não é radicalizar, não é falar que tudo tem que ser leve. Depende para quê, para onde, quando, como e etc. Bom, vamos lá. Entendendo, então, partindo do princípio que ficou claro que para eu fazer um tracking light eu tenho que ter até 9,07 de peso base. E o que é o peso base? É o peso da mochila com todos os equipamentos que estão dentro, excluindo consumíveis, né, e itens que você está vestindo. Então eu tenho que começar a mudar um pouco o meu mindset, ou seja, a minha maneira de pensar. Quando eu, obviamente, vou montar minha mochila, quando eu vou organizar as coisas todas. Eu gosto muito de botar essa ilustração aqui de via férrea, né, do pare, olhe e escute, que é exatamente o que você vai ter que fazer na sua mochila. Na verdade, você vai espalhar seu equipamento e começar, de fato, a parar, olhar e escutar para entender o que você pode tirar dali, o que você pode modificar para você conseguir reduzir o peso dos seus equipamentos. Então vamos lá. Primeira pergunta que você vai fazer é se esse item tem mais de uma função, esse equipamento tem mais de uma função. E aí a gente pode ter várias possibilidades de equipamento com mais de uma função. Por quê? Porque eu vou tirar um que tem função dupla, ou seja, que seria redundante. Vou dar um exemplo aqui e aí peço que vocês coloquem aí alguns comentários de outras coisas que vocês acham que poderiam ser, que ter dupla função. Mas deixa eu explicar o que é. Por exemplo, aqui eu estou usando, aqui nessa ilustração aqui eu estou usando um TARP, o sistema de TARP. O sistema de TARP é um tipo de abrigo em que eu vou utilizar um par de bastão de caminhadas como estrutura. Então o bastão de caminhada é um item que pode ter duas funções se você estiver usando um abrigo que use o bastão de caminhada como estrutura. Então se eu estou usando o bastão de caminhada como estrutura, que também estou usando para o propósito original dele, que é me ajudar na caminhada, eu tenho um item com mais de uma função. Significa dizer que eu posso deixar uma estrutura extra que eu talvez levasse, né, que seria a estrutura da minha barraca. Então, com bastão de caminhada eu consigo usar um sistema de TARP, ou até uma barraca que use bastão de caminhada e não ter a estrutura da barraca. Consequentemente, eu levo menos uma coisa, menos um peso. Entendeu? Qual é a característica aí, qual é a ideia desses itens com mais de uma função? Então vamos lá, quero que vocês coloquem aí do lado ideias de item com mais de uma função, que existem vários, e aí eu vou responder no comentário aí para vocês. Bom, o segundo item aqui terei problema sem esse item? Então, vamos lá, a gente tem que pensar aqui, se eu não levar esse item, porque aí, de novo, a nossa ideia é levar o menos quantidade de peso e equipamentos possível. Mas eu vou ter problema se eu deixar esse item, né, então eu não vou levar.
aliás, eu vou levar se eu tiver problema, se eu não levar esse item. Uma coisa que a gente sempre acaba, enfim, não utilizando, mas tem que levar, por exemplo, é o kit de primeiros socorros, né? Então é o tipo de coisa que é melhor levar, quer dizer, é melhor não, é fundamental levar, mesmo sendo um item que você não vai utilizar muitas vezes, ou pretende não utilizar, mas é algo que você precisa sempre levar. Então aqui é um exemplo assim, simples desse item que, se eu não levar, eu vou ter problema. Existe opção mais leve? Hoje em dia você tem equipamentos que são mais leves, consequentemente eu consigo reduzir o peso e volume da minha mochila. Então vai desde uma coisa mais simples como uma estaca de barraca, né, que você pode ter de aço ou de alumínio ou de titânio, que vai ser bem mais caro, vai ser mais leve, ou até sacos de dormir que vão ser bem mais leves. Eu vou mostrar mais na frente para vocês aí, que vão ser mais leves e você vai reduzir o peso e o volume dentro da sua mochila. Porém, vão ser itens de uma forma geral mais caros também. Né? E a quarta pergunta é: posso usar outro item e ter o mesmo resultado? Na realidade, ele está muito próximo dessa primeira pergunta aqui, mas tudo isso que eu estou mostrando, todas essas 4 perguntas aí, são para a gente justamente começar a repensar o conceito do que a gente está levando. Quando a gente fala em trekking light, ou quando a gente fala nesse mindset de reduzir peso e volume dentro da mochila, né, consequentemente no que eu vou carregar, para eu ficar mais leve, confortável e mais rápido, eu começo a retirar da mochila aqueles itens que a gente sempre acaba levando a mais, aqueles acessórios de, se de repente pode ser que eu precise disso, eu vou colocar na mochila, né? Então começa a levar uma porção de coisinha extra que a gente acaba não precisando, não usando. E aí eu gosto muito sempre de ter uma cadernetinha, né? Porque eu sempre faço muito checklist, né, das coisas, tanto é que no nosso site e nos vídeos no YouTube vários tem checklists para vocês baixarem. Mas o checklist obviamente ajuda a gente a não esquecer de nada, e o caderninho que a gente leva nas caminhadas é bom para anotar o que eu usei, o que eu não usei, o que faltou, porque aí assim eu vou, com essa experiência, aprimorando aí o meu checklist de equipamento para as atividades, tá? Bom, falando agora de equipamentos, eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente diminuir o peso desses equipamentos, mas de forma, obviamente, pensada e não só coerente, mas... me fugiu a palavra. Mas, enfim, para a gente pensar nos equipamentos de uma forma mais consciente. Então, quando a gente fala de itens mais pesados dentro da mochila, ou dentro do meu equipamento, o que os americanos vão chamar de Big Three, que são os 3 mais pesados, são aí a mochila, o sistema de dormir e o abrigo. O sistema de dormir é o isolante e o saco de dormir, e o abrigo, seja ele barraca, rede ou o que quer que seja. Aqui eu quero mostrar para vocês uma comparação de 3 modelos de mochila que têm exatamente o mesmo volume, a mesma capacidade em litros, mas têm estruturas diferentes. Para a gente entender que a gente pode reduzir peso, mas a gente tem que ir além disso. Não é só reduzir peso, a gente tem que entender para que serve cada mochila. Obviamente para carregar equipamento, mas em que situação de peso. Aqui eu estou usando 3 mochilas da Deuter, a Air Contact Light 65+10, a Air Contact 65+10 e a Air Contact Pro 60+15. Como eu falei, tem exatamente o mesmo volume, a mesma capacidade. Agora dá uma olhada no peso. Essa aqui pesa 1.990 gramas, essa aqui pesa 2.450 e essa pesa 3.390. Bom, é claro que essa aqui vocês conseguem ver pela imagem que tem mais acesso, tem mais recursos, vamos dizer, né, do que essa aqui, que vai ser mais simples um pouco, mas o principal dessas mochilas, o que vai diferenciar mesmo o peso delas, é a estrutura do sistema de carregamento. O sistema de carregamento da mochila é composto pelo costado, alças e barrigueira. Isso tudo vai fazer com que a mochila, quer dizer, esse projeto de mochila vai fazer com que elas tenham capacidades de carga diferentes. O que é a capacidade de carga?
é a quantidade de carga, o peso que ela vai suportar. Não que ela, se você colocar mais, ela vai estourar, vai arrebentar, não, mas é o peso no qual ela foi para o qual ela foi projetada para transportar, para que você tenha o máximo de desempenho em transferência de carga para a cintura, ou seja, o que vai te dar o maior conforto. Então, uma Air Contact Lite, ela tem uma capacidade de carga de 15 kg. A Air Contact 65+10 tem uma capacidade de carga de 20 kg. E a Air Contact Pro tem uma capacidade de carga de 30 kg. Então, aqui, essa curva azul é o peso da mochila. E essa curva vermelha é a capacidade de carga da mochila. Então, notem que elas são basicamente paralelas, elas andam aqui juntas. Significa dizer que quanto mais leve, nesse caso aqui específico, quanto mais leve a mochila, menor a capacidade de carga da mochila. Por quê? Porque por mais que esse tecido aqui é mais grosso do que esse, que é mais grosso do que esse, tudo bem, mas o que faz diferença mesmo é todo esse sistema de carregamento da mochila. Então, aí voltando aquelas imagens lá do Máximo Cauchy, lá naquela diferença do Tour para Expedition, estão lembrados? Aqui atrás, ele está usando uma Air Contact Pro. Aquela outra galera que está lá no Tour, eles estão usando, por acaso, uma Air Contact. Eles poderiam estar usando uma Air Contact Lite também. Então, ou seja, eu nunca posso dar para um guia daqueles uma Air Contact Lite. Por quê? Porque não vai ser confortável, não vai ser estruturada o suficiente. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é, se de fato eu estou indo para o trekking light, obviamente eu vou reduzir todo o meu equipamento em termos de peso e volume, eu posso utilizar uma mochila como essa, uma mochila menos estruturada em termos de transferência de carga. Por quê? Porque eu não vou passar de 15 quilos. Agora, se eu vou carregar mais cargas, ou seja, vou sair também do conceito de trekking light, seja porque o meu equipamento não está adequado a isso ainda, ou seja porque eu quero uma mochila mais robusta e resistente, ou porque eu sou um guia de montanha, aí eu tenho que ir para o outro extremo, que é uma mochila que é mais pesada, mas não é mais pesada à toa, é mais pesada porque ela é projetada para carregar mais peso, mais carga. Então, ficou claro? Espero que tenha ficado claro, mas essa aqui é a ideia da gente entender as diferenças entre as mochilas. Então, aquele negócio de que hoje a gente vai falar, a mochila tem que ser leve. Tá, tem que ser leve para quê? Eu vou fazer o quê? Eu sou um cara que vou levar muito peso? Então não tem que ser leve, ela tem que ser pesada para suportar o peso que você vai levar. Ah não, eu vou super leve, minhas coisas são todas minimalistas, então acho que minha mochila pode ser leve. Mas lembrando que a gente precisa ter uma estrutura de transferência de carga, porque senão, e aí isso é todo o nosso workshop de mochilas, porque senão eu vou carregar todo o peso no ombro. Então a gente tem que lembrar do conceito de peso percebido, que eu não lembro nem se tem, tá aqui, ó, o conceito de peso percebido, que isso a gente aborda muito no workshop de mochilas, em que eu preciso ter uma estrutura de transferência de carga para transferir o máximo de peso para a cintura. E o peso percebido, que é o que sobra nos ombros, seja o menor possível. Então você pega uma Air Contact Pro como essa, que é a mochila que mais transfere carga no mundo, hoje ela transfere 80% do peso da mochila para a cintura, né? Então o peso percebido, que é o que sobra nos ombros, é de 20% apenas. Essas aqui vão transferir muito já, transfere por volta de 70%, já é muito, né? Comparando com a maioria das mochilas aí de outras marcas, mas é menos e você vai ter menos peso para colocar na mochila também, tá? Então, a ausência de transferência de carga, ou seja, se você não tem um sistema de transferência de carga adequado, vai impactar diretamente na sua coluna toda, né, o que vai te trazer, obviamente, não só desconforto, mas possibilidade de lesão na repetição desse esforço. Vai te cansar muito mais também, porque você vai sobrecarregar toda essa musculatura da parte superior aqui do corpo para manter a estrutura da coluna no local apropriado, adequado, né? Então, por isso que eu falo, não adianta ser mochila leve, tem que ser uma mochila leve que transfira carga, só que essa leveza vai até certo ponto, a gente tem que entender bem esses conceitos. Então, a gente aprofunda muito isso no workshop de mochila, então quem tiver interesse, a gente vai anunciar em breve o calendário aí de workshops Brasil afora. Bom, dando continuidade aqui, eu tenho
apenas mostrando, não quer dizer que você precisa usar essa barraca com essa mochila, mas é só uma organização de que quando eu tenho, de uma forma geral, quando eu tenho uma mochila mais estruturada, é porque eu vou para um local que me exige, que exige mais dos meus equipamentos. Então, se eu vou para alta montanha, por exemplo, ou sei lá, acampamento base do Aconcagua, ou o que quer que seja, eu vou precisar de uma mochila mais estruturada porque eu vou levar uma barraca mais estruturada e mais pesada. Eu não vou acampar lá com um sistema de tarp, né? E consequentemente eu vou precisar de uma bota mais estruturada para suportar, para dar um suporte melhor para o meu pé, para o tornozelo, etc., já que eu estou carregando mais peso. Então, a partir do momento que eu começo a reduzir o peso, eu posso também reduzir o tamanho e, consequentemente, o peso do meu calçado. Mas isso, e até indo para o pessoal que vai super leve, vai com tênis de trail running, por exemplo, mas, obviamente, sendo preparado para isso. Não é só simplesmente a gente sair de uma modalidade ou de um tipo de calçado que eu estou acostumado para outro tipo de calçado. Então, e aí vem essa pergunta, é só trocar de calçado? Não, a gente tem que treinar para isso, tem que se preparar para isso. Então é o que eu estava falando, se eu uso só esse tipo de bota, que é com cano mais longo, ela mais estruturada para dar uma estabilidade maior para o meu tornozelo, e da noite para o dia resolvo trocar para um tênis de trail running, por exemplo, o que vai acontecer é a possibilidade de eu ter uma lesão, uma torção, é muito maior. Por quê? Porque a minha estrutura não está preparada para isso. Então aí sim a gente tem que fazer um treinamento, seja na academia ou seja o gradual de propriocepção, aquilo, né, tipo de subir naquelas, esqueci o nome agora, aquela bola cortada ao meio que você fica lá se equilibrando para dar estabilidade, treinar a estabilidade do tornozelo, etc. Então todo esse trabalho é necessário para a gente evitar lesões. Mas aí, obviamente, tem que falar com personal trainer ou, enfim, pessoas que são capacitadas para isso, né? Bom, falei da mochila, né? Agora, saco de dormir também a gente tem diferenças. Obviamente, em função de equipamento, de matéria-prima utilizada e etc. Então, vou mostrar para vocês aqui, primeiro esses dois aqui, o Exosphere -4 e o Astro Pro 400. Os dois são da Deuter. Os dois são para exatamente a mesma faixa de temperatura, só que um tem enchimento sintético, o outro de pluma de ganso. Olha só, temperatura de conforto +2, -4 é limite, -20 é de risco. Aliás, depois, quem tiver a oportunidade, também vale muito a pena assistir. Inclusive tem, né, lá no congresso, lá no nosso site, congresso.geartips.com.br, as palestras estão abertas ainda do congresso de trekking, e tem uma minha só sobre saco de dormir, explicando todos esses conceitos de temperatura de conforto, temperatura limite, temperatura de risco. Isso causa sempre muita confusão também na escolha do saco de dormir. Eu não vou falar sobre isso agora, isso é especificamente do workshop de saco de dormir. O que eu quero mostrar é o seguinte, esses dois têm a mesma faixa de temperatura. Agora dá uma olhada, esse aqui tem 1.420 gramas, esse aqui tem 1.040 gramas, esse saco de dormir aqui, o peso deles. Esse peso aqui, na realidade, é um pouquinho menor, tá? Porque esse peso está considerando também o saco de transporte deles. Então é ligeiramente menor o peso do saco de dormir em si. A partir agora de 2019, a Deuter começou acho que meio de 2018 para agora, todos os sacos novos ela começou a separar o que é peso do saco de dormir e o que é peso do saquinho, que são mais ou menos 50 gramas só de diferença. Mas enfim, vamos lá. 1.420 gramas esse saco, 1.040 gramas. Então a gente tem aí quase 400 gramas de diferença. Por quê? Porque eu estou usando materiais diferentes. Aqui eu tenho um enchimento de pluma de ganso, que é muito mais eficiente em termos de proporção volume, peso e isolamento térmico. Então você vê, eu preciso aqui de 400 gramas de pluma e aqui eu preciso de 750 gramas de fibra sintética para dar o mesmo conforto térmico. Então já reduzi aqui 1.420 para 1.040. Agora, se eu quiser radicalizar, aí eu vou para um saco da Sea2 Summit, que vai chegar agora no Brasil, não, vai embarcar agora, chega lá para março. Meados de março, final de março, vai chegar no Brasil esse saco pela primeira vez. É o Spark da Sea2 Summit. Olha só, ele pesa 665 gramas. Olha só, -2, -8 e -26. Então é um saco que é mais eficiente do que esse aqui, muito mais eficiente, e pesando, não diria metade, mas um pouco mais da metade do peso dele. Então, de fato, a gente consegue sim reduzir o peso dos sacos de dormir. Só que, assim, aqui
vamos dizer, se o preço desse é 1, aqui o preço é 1,8, aqui é 3. Né? Então é bem mais caro, porque você envolve aí muito mais tecnologia, você envolve outras questões que vão fazer com que o peso aumente. Então dá para reduzir o peso e volume? Dá, mas custa mais caro de uma forma geral. E você tem outros formatos de saco de dormir que são menos conhecidos, menos usados aqui no Brasil, mas que existem. O principal para esse pessoal que faz o trekking light ou até o ultra light é o quilt. Esse aqui é da Sea to Summit também. É um saco de dormir que foi cortado ao meio, vamos dizer. A parte de baixo foi retirada, ficou só a parte de cima. É como se fosse um edredom, só que técnico, que envolve o seu isolante térmico. Obviamente você precisa ter experiência para utilizar esse tipo de equipamento, porque ele não é todo fechado como um saco de dormir. Então você vê que também não tem o capuz, por exemplo, além das costas não tem o capuz, então você vai precisar agregar com certeza o seu gorro para poder dormir mais confortável. Então são equipamentos mais técnicos, que demandam mais experiência de uso e são menos enfim, conhecidos e menos disponíveis no mercado. No Brasil não existe. A gente está pensando em trazer o da Sea to Summit, mas ainda não trouxe. Né? O que vai vir de fato é esse Spark aí que a gente, enfim, apesar de ser um preço bem mais caro, ele é bem interessante pelo peso e volume dele. E esse aqui, ele já existe no Brasil, ele é muito mais voltado para o pessoal de peregrinação, mas é um saco de dormir que eu gosto de chamar que é sem pé nem cabeça, né? Você vê que não tem a parte de baixo, mas você consegue fechar, e a parte de cima também é aberta, ou seja, é para muito mais você dormir dentro dos refúgios. Então quem vai fazer caminhadas, vai fazer o hiking, o multi-day hiking, que vai dormir em refúgios, é uma opção interessante. Ele pesa 370 gramas mais ou menos, ou seja, bem levinho e bem compacto. Bom, então falamos aí rapidamente das mochilas, dei uma pequena ideia sobre calçado, que você vai reduzir também o tamanho e peso do calçado, e sobre os sacos de dormir. Agora a gente vai falar dos abrigos. A gente tem diferentes tipos de abrigo e, obviamente, os tamanhos, pesos e volumes vão ser diferentes também. Então, o primeiro e mais leve, obviamente, é você não usar abrigo nenhum. É o que a gente vai chamar de bivacar. Né? Eu vou fazer um bivac, que significa eu dormir com meu saco de dormir isolante térmico ao relento. Então, esse eu não estou abrigado, de fato. Eu preciso ter, de fato, mais experiência e estar preparado. E como eu falei, não é para qualquer condição. Vou ter que estudar muito bem o clima da região e a previsão de tempo, porque se chover, obviamente eu vou ficar em maus lençóis. Né? E se ventar muito também não vai ser adequado. Bom, o abrigo ele vai proteger a gente em função, vai nos proteger do vento, da chuva, da neve. Né? Então, e aqui eu tenho as modalidades diferentes. Só um minuto. Que horas são? 11h10, tem que descer com a mala que tá assim lá embaixo. Vou ter que dar vou ter que continuar depois, mas bom, para vocês tanto faz porque vocês vão ver tudo seguido, já que não é ao vivo. Vou ter que dar uma parada aqui, porque eu vou precisar. Vou apertar um pause aqui, ó. Vou continuar. Para vocês não vai passar nenhum segundo, para mim vai passar algumas horas. Eu vou continuar essa apresentação daqui a pouco, só porque eu vou precisar descer com as malas. Aí a gente vai falar, só para vocês terem uma noção, vou falar de abrigo, e aí a gente vai entrar no conceito também da parte de comida e etc. Então, já volto. Pause, peraí. Pause. Bom, vamos lá, continuando. Então, agora eu tô aqui fora, no frio. Falando de abrigo, a gente tem aí vários tipos de abrigo diferentes. O primeiro, como eu estava falando, enfim, você vai fazer um bivac, ou seja, você não vai ter abrigo, vai ser o mais leve, mas vai ser o menos confortável e o que você vai precisar de uma experiência maior para poder utilizar, e um planejamento maior também. O segundo deles é um sistema de TARP, que é o que eu vou mostrar na mochila na terça-feira que vem, que eu vou levar. Aqui está mostrando basicamente o TARP com o bastão de caminhada, mas vocês vão ver numa foto agora mais na frente o sistema de TARP completo, de fato. Né? O sistema de rede, lembrando o seguinte, aqui está só a rede, mas você vai ter a cobertura da rede, você tem a possibilidade de levar o mosquiteiro da rede, etc. O saco de bivac, uma barraca que utiliza bastão de caminhada
para a estrutura, ou seja, aí entra naquele conceito de novo de que você não está levando a estrutura, está levando o bastão de caminhada que atua como duas funções, e uma barraca autoportante, que aí sim vai ser o mais pesado desse sistema. É claro, hoje você tem materiais super leves de barraca, etc. Eventualmente, comparando um material super leve com um tarp mais pesado, essa conta não vai fechar em termos de o que é mais leve e o que é mais pesado. Mas, de uma forma geral, tendo mais ou menos o mesmo tipo de material, a gente tem aí a barraca autoportante como sendo o item mais pesado do nosso sistema de abrigo, ou modelo ou tipo de abrigo mais pesado. Aqui eu faço uma comparação entre o TARP, o sistema de TARP da Sea2 Summit, que é o Escapiche, o sistema de rede e uma barraca, que no caso é a Micra 1/2 da Aztec. Esse sistema de rede aí é utilizando a rede Ultralight XL, que é o que me serve, ou seja, o tamanho que seria para mim na rede da Sea2 Summit. Então vamos lá, eu coloco aqui sempre o sobreteto ou TARP, ou seja, sempre vai ter uma cobertura para nos proteger contra o vento e contra a chuva, em qualquer um desses sistemas. No caso do TARP, ele vai pesar 440 gramas, o da rede 350 gramas e o sobreteto da barraca Micra 563 gramas. Agora, lembrando que nesse TARP aqui, eu estou falando de um TARP que a dimensão dele é de 3 por 3 metros, então vai ser o maior desses todos. Mas essa comparação acaba não sendo muito coerente, porque como são sistemas diferentes, naturalmente você tem formatos e tamanhos diferentes. Mas o peso aqui é o que a gente precisa pensar. Estacas ou extensores. O que são as estacas? Obviamente são as estacas que vão fincar no chão ou a barraca, enfim, a barraca para ela ficar fixa no chão, ou o sistema de TARP aqui no caso do TARP. E no caso da rede a gente está falando de extensores, ou seja, são os tirantes que vão prender nas árvores. Então aqui eu vou usar 8 de 12 gramas, aqui são 8 de 22 gramas e aqui são 2 de 38 gramas quase, cada. A vareta só tem na barraca. Footprint, que é aquele tecido ou aquele material embaixo para proteger a barraca, ou no caso do sistema de TARP a gente pode usar também para proteger o isolante térmico, né? Então aqui eu tenho 165 gramas, não tenho na rede isso, e 183 gramas no caso da barraca Micra. O habitáculo, que é o corpo da barraca, ou no caso da rede, a rede propriamente dita, né? Então eu tenho 385 gramas, 205 gramas e 497 gramas. Mosquiteiro, à parte, eu tenho só no caso da rede, que é um sistema que eu posso utilizar ou não. E o Gear Sling, que é uma mini rede que vai por baixo da rede, que eu também só tenho no caso da rede, que é para eu colocar o meu equipamento, para ele não ficar no chão, a mochila e etc. Então eu tenho um peso total no sistema de TARP de 786 gramas, um peso total no sistema de rede, utilizando o mosquiteiro, Gear Sling e tudo, 1.176 gramas, e no caso da barraca eu tenho 1.824 gramas, o peso total. Então notem que o meu sistema de TARP desses aqui vai ser o mais, se eu for usar o sistema completo, vai ser o mais leve de todos e também bem compacto. No caso de peso mínimo, o que eu considero peso mínimo? O peso mínimo, do peso do equipamento mínimo que eu vou precisar utilizar para dormir minimamente confortável, que é o que está em laranja aqui. Então, no caso aqui é o sobreteto, no caso o TARP, né, e as varetas. Eu estou usando isso como sendo desculpa, varetas não, as estacas é o mínimo que eu vou utilizar para montar. O bastão de caminhada não entra nessa conta porque ele está sendo utilizado como bastão de caminhada. No caso da rede é o TARP da rede, mais os extensores, mais a rede propriamente dita. E no caso da barraca, eu não estou usando o habitáculo aqui, por exemplo, porque nessa versão mais nova da barraca Micra, a gente consegue montar a barraca sobre o footprint sem o habitáculo. Então seria a versão mais leve dela. Agora, é importante salientar o seguinte, que eu estou aqui no caso da rede, por exemplo, não estou considerando o mosquiteiro. Só que se eu vou para uma região que tem muito mosquito, eu vou ter que levar o mosquiteiro, né? Então a gente vai organizar isso de acordo com o local para onde a gente vá, né? Então aqui é só uma noção do que a gente consegue reduzir de peso aqui utilizando os itens mais leves, tá?
Bom, aqui é mostrando o sistema de TARP. Como eu falei antes, é um sistema modular. Por que que ele é modular? Porque você pode usar ele a versão mais simples, mais básica dele, que seria só o TARP fixado. Porque no TARP já vem os tirantes aqui, né, os cordeletes, e você tem que levar, obviamente, os specs ou as estacas. E usar o seu bastão de caminhada. Dá até para não usar o bastão de caminhada se você tem duas árvores e passar uma corda no meio aqui, né, um cordelete no meio. Mas com bastão de caminhada é a forma que a gente acaba usando mais. Então aqui a gente tem o TARP com o footprint, ou seja, para eu armar por cima, colocar por cima o meu isolante térmico e o meu saco de dormir, ou seja, eu tenho uma proteção a mais. E aqui o sistema completo, em que eu tenho armado também esse habitáculo, que é como se fosse o quarto da barraca, né? Então aqui tem duas fotos, aqui sou eu mesmo usando, com saco de dormir, isolante, tudo lá dentro, equipamento lá dentro. Note que ele é muito mais aberto do que uma barraca. Então, numa situação de vento muito forte ou de chuva muito forte, você tem que ter a habilidade suficiente, ou conhecimento, experiência, para montar e não ter um problema. Nossa, esqueci minha luva lá dentro, tá frio pra caramba aqui fora. Bom, então vamos lá, sistema de TARP, agora vamos mostrar o sistema de rede. A rede sozinha, né, aqui eu tô com a rede só com o mosquiteiro em volta para ilustrar, para mostrar direitinho como funciona. A gente tem um vídeo lá no nosso canal, lá no Gear Tips, mostrando todo esse sistema de rede. Aqui com o TARP e aqui com o TARP mais o Gear Sling, sem o mosquiteiro. Então tem possibilidades diversas de montar isso aqui. Reduções possíveis de peso. Vou dar um exemplo. Em vez de eu levar esse sisteminha aqui de extensor para poder fixar a rede, eu posso, se eu tenho já 2 cordeletes de tamanho suficiente que eu uso para outras coisas dentro da minha mochila, eu posso utilizar esses cordeletes para fixar a rede na árvore também. Então eu reduzo um peso a mais aqui de quanto? São 2, nesse caso aqui, de 38 gramas. Então tem essa reduçãozinha de peso. Então é aquele negócio de, será que eu posso utilizar outra coisa para substituir? Posso. Agora tem que lembrar o seguinte, se esse meu cordelete vai ser usado ao mesmo tempo do que a rede para uma outra coisa, aí já complica a minha situação, ou seja, eu vou ter que levar o meu extensor mesmo, né? Ou cordeletes a mais. A vantagem do cordelete é que, obviamente, eles servem para outras coisas, e os extensores são fitas tubulares, nesse caso aí da Citus Summit, dá para você usar de outras maneiras, mas o cordelete acaba sendo mais versátil muitas vezes, né? Então mesmo que você tenha a mais dentro da mochila, ele pode funcionar para outras coisas. Só lembrar de que ele vai precisar aturar o peso ali de você, mais a rede, etc. Bom, seguindo à frente, né? Então a gente falou agora, só recapitulando, a gente falou da parte das mochilas, né? A comparação das mochilas em relação a peso, estrutura, transferência de carga e principalmente capacidade de carga delas, que a gente tem que estar atento a isso para não ter uma mochila que é muito leve, mas não vai carregar o peso da forma adequada, então isso é fundamental. Falamos da questão dos calçados, né, que a gente pode diminuir o tamanho dos calçados, mas se você está acostumado a usar só uma bota mais estruturada que proteja melhor, estabilize melhor o seu pé e o seu tornozelo, você vai ter que fazer um trabalho de preparação para evitar lesões. Falamos dos sacos de dormir, daqueles modelos tradicionais e dos modelos diferentes como o quilt, né, que é aquela tipo edredom que você pode utilizar, que é um edredom técnico. Agora falamos dos abrigos. Eu vou falar rapidamente dos fogareiros. Aqui eu coloco 3 tipos de fogareiro basicamente. Primeiro um a gás, um líquido e um sólido. Combustível gasoso, combustível líquido, combustível sólido. Na minha mochila, que eu vou mostrar na semana que vem, eu vou usar uma espiriteira, que é isso aqui. A combustível é o álcool. Não é álcool gel, é álcool líquido mesmo. Agora, o que vai depender? O meu planejamento também vai ser fundamental para entender que tipo de fogareiro eu vou utilizar em função de que tipo de alimento eu vou utilizar, né? Eu vou usar só comida liofilizada? De repente esse aqui, que é um fogareiro que é próprio para ferver água, ele vai aquecer a água, vai ferver a água muito rapidamente, ele pode ser de repente mais interessante para eu levar, porque eu preciso ferver a água para hidratar a minha comida, né? Esquentar e hidratar a minha comida liofilizada. Então, já a espiriteira eu tenho menos, ela é menor, mais compacta, mas eu tenho menos controle também Não, obrigado. A Laura perguntou se eu quero casaco, tá frio pra caramba aqui fora. Eu
eu vou demorar um pouco mais para esquentar a água, né, do que um desse aqui, do que um a gás, porém ele vai ser mais leve e mais compacto. Só voltando naquela parte do pare, olhe e escute, lembra que eu falo de você ver se tem alguma coisa que pode substituir outra ou tenha dois usos? No caso dessa espiriteira, a espiriteira ela é composta basicamente por duas partes. A espiriteira propriamente dita e uma base, que é a base onde você vai apoiar a panela por cima. No caso de redução de peso, eu posso não levar isso aqui, por exemplo, né, essa base cinza aqui, e utilizar, para fazer o apoio de panela, eu utilizar 3 pedras pequenininhas, se tiver ali, ou 3 estacas da minha barraca. Né, eu coloco uma aqui, uma aqui e uma aqui. Opa, obrigado. Uma aqui, uma aqui, uma ali. E. Peraí, que eu vou botar que tá frio pra caramba mesmo. Uma aqui, uma ali, pra eu conseguir. Peraí. Pra eu conseguir apoiar minha panela. Porque se eu boto a panela em cima diretamente se eu coloco em cima diretamente da espiriteira, obviamente eu vou matar o fogo, vou apagar o fogo e não vai funcionar direito. E o último aqui, que é super leve, não é fácil de encontrar no Brasil, na verdade é difícil ter, mas é um fogareirozinho compacto. Vou até mostrar para vocês também na semana que... aliás, no vídeo no congresso online de trekking, na parte de cozinha outdoor, eu mostro esse fogareiro. Então quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Mas, então é um fogareiro de combustível sólido, desses aí é o mais compacto, mais leve de todos. Agora você precisa levar vários dessas pastilhazinhas aí. Agora, de novo, vai tudo depender do tipo de equipamento que você vai levar, não só a panela, mas o tipo de comida que você vai levar e etc. Então, voltando sempre ao planejamento, planejamento é fundamental em todas as atividades. Bom, nesse exemplo que eu vou dar, e esse exemplo vai ser o da mochila na semana que vem, né, na terça-feira que vem, eu vou montar a mochila que está montada é para um trekking autossuficiente de 5 dias. Ele pode ser mais longo desde que eu tenha pontos de reabastecimento, que é o que acontece naquelas caminhadas super longas que eu estava mostrando no início, lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, em que, obviamente, o cara vai fazer, sei lá, vai fazer 6 meses andando, não vai levar tudo para 6 meses. Então ele vai ter pontos a cada, sei lá, uma semana, 5 dias, 6 dias, 10 dias, ele vai ter pontos de reabastecimento, de ressuprimento, para poder, enfim, pegar mais alimento, combustível, né, e água eventualmente vai ser pego ao longo do caminho mesmo, a não ser que sejam trechos mais longos com desabastecimento de água. Né. E outro ponto importante é que eu vou ter uma temperatura variando nessa caminhada hipotética aí de entre 10 e 25 graus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender também que se eu for para um lugar aqui e vou pegar menos 5 graus, lá hoje aqui tá por volta disso, tá? Por volta de menos 2 graus, onde eu tô. Se eu for pegar uma caminhada em locais muito frios, eu vou precisar levar equipamentos diferentes do que o que estão na minha mochila que eu vou mostrar semana que vem. Vocês vão ver que o anorak que eu tô levando é um anorak fininho, não é um anorak mais parrudo, mais protegido. Você vai ver que a luva que eu tô levando é uma luva fininha, não é uma luva com isolamento extra e etc. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de planejar a nossa atividade para não entrar numa roubada, né? Basicamente para não entrar numa roubada. Bom, dentro dessa minha mochila, que eu vou mostrar semana que vem, eu vou ter um peso base, de novo, peso base é o peso da mochila, mas tudo que está lá dentro de equipamento, exceto consumíveis, de 6,553 gramas. Lembrando que para eu me enquadrar no trekking light, o meu peso base tem que estar até 9,05, se não me engano, quilos. Então, obviamente, eu já estou dentro do trekking light. De consumíveis, e consumíveis aí inclui água, 2,5 litros de água, eu tenho 5,5 quilos, basicamente, um pouquinho mais de consumíveis. Então olha aqui, eu gosto muito, nos meus checklists todos que eu faço, eu sempre coloco na forma gráfica também, porque eu consigo ver rapidamente o que tem mais peso aqui dentro. Então lá, 20, isso é do meu peso total, tá? Então 20,32% do meu peso total aqui é hidratação, é água. E eu levo 2 litros, nesse caso aqui especificamente eu estou considerando 2,5 litros. Por que 2,5 litros? Só para explicar, vocês vão ver na semana que vem. Eu estou levando um reservatório dentro da mochila, um sistema de hidratação com 2 litros. Na realidade eu sempre levo um sistema de hidratação de 3 litros.
porque a diferença de peso do reservatório vazio é de poucos gramas, do de 2 litros para o de 3 litros, só que você consegue levar até 3 litros de água. Estou colocando com 2 litros de água e meio litro numa garrafinha que vai no bolso lateral da mochila, que é onde eu coloco o meu repositor de eletrólitos, né, para ter a água e repositor de eletrólitos separado. Então o meu peso total da mochila, ou seja, peso base mais consumíveis, vai ter 12 quilos aproximadamente. Então lembrando que 5,5 quilos é no início, depois ele vai decaindo porque eu vou consumindo os consumíveis, né? Vou consumindo a comida, etc. No fim do 5º dia eu não vou ter quase esse peso vai ter praticamente desaparecido e ou acaba a caminhada ou vou reabastecer, né, fazer o ressuprimento para o meu peso subir de novo. Então o gráfico de peso é tipo uma serra, sobe, desce, né? Então é o que vai acontecendo. Itens vestindo, e aí como eu falei, inclui tudo que está no meu corpo, desde cueca, meia, o calçado, boné, tudo, 2,2 quilos, 130 gramas, o que me dá um peso total de 14,264 gramas. 14 quilos, 264 gramas. Então você vê que basicamente um peso que é muito grande, entre aspas, muito grande, é o que é consumível, né? Que quase equivale ao peso base da mochila, né? Então muitas vezes a pessoa fala, mas a mochila ficou pesada. Claro, eu tenho que levar comida, eu tenho que levar água, eu tenho que levar um monte de coisa, eu tenho que considerar isso tudo na conta. E agora um ponto importante de se levar em consideração, ou de se entender. Lembra lá atrás quando eu mostrei as 3 capacidades de carga da mochila? Né, da Air Contact Lite, da Air Contact e da Air Contact Pro? Da Air Contact Lite são 15 quilos. Aí a gente está falando desse peso aqui, ó, o peso da mochila. Na realidade, o peso da mochila, exceto o peso da mochila propriamente dito, né? Aquela mochila pesa 1,9 kg, então vou falar que são 2 quilos. Então, esse daqui cabe perfeitamente dentro daquela mochila em termos de capacidade de carga, porque eu vou estar com uma carga tirando o peso da minha mochila de 10 quilos e pouquinho, né? Então, aquela mochila é suficiente para isso. Diferente de se eu estivesse levando o dobro disso de equipamento, né? Aí eu já teria que passar por uma mochila mais estruturada. Bom, mas é isso. Então eu tenho aqui vestuário, 13,57% do meu peso em vestuário, meu sistema de dormir em 12,42% e assim por diante. Eu vou colocando tudo aqui separado. No meu sistema de dormir aqui está considerando não só o saco de dormir e o isolante térmico, mas também o meu abrigo. Porque, de uma forma geral, as pessoas vão separar o sistema de dormir como só o isolante térmico e o saco de dormir, e o abrigo é um sistema à parte. Eu aqui acabei considerando tudo junto, até porque na prática o abrigo faz parte do sistema de dormir, né? Ou seja, para dormir eu vou precisar do meu abrigo. Então na conta aqui eu coloco tudo junto. Mas bom, então é isso. Então ficou claro isso aqui? Então, que são as premissas desse exemplo nosso que a gente vai ver semana que vem, todos os equipamentos. Semana que vem são 2 coisas, né? Basicamente eu vou mostrar toda a mochila, vou desmontar tudo e mostrar todos os equipamentos que estão na mochila. E vou falar também do evento, né? Que vai ser o Gear Tips Experience, que vai ser o evento em abril, evento presencial, né? Muito importante que vocês fiquem atentos, que vai ser um evento, são só 40 vagas. É um evento presencial que você vai ter possibilidade de ver, tocar e utilizar ali todos os equipamentos para trekking, ou uma quantidade absurdamente grande de equipamentos para trekking. Então a gente vai ter exposto lá para vocês verem, sei lá, mais de 20 barracas diferentes, todos os sacos de dormir da Deuter, alguns da Sea to Summit, todos os isolantes térmicos, seja inflável, autoinflável ou de EVA, né, de espuma de célula fechada, vestuário, calçado. Vai ser um evento jamais visto, eu diria. Mas vamos continuar. Aqui eu coloco algumas coisas que eu vou mostrar lá na frente, que eu gosto de organizar sempre a mochila enfim, eu boto sacos, tanques sempre dentro da mochila para organizar as coisas, não só para proteger, mas para tirar as coisas mais fácil. Ou seja, em cada saco de dormir eu sei o que eu tenho lá dentro, né? Então fica muito mais fácil de eu acessar do que eu ficar procurando na mochila. Mas aí, assim, é pessoal, é de cada um, é da organização de cada um. Tem gente que não gosta de fazer isso, gosta de deixar tudo dentro da mochila. Eu prefiro separar. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um saco tanque, que é um Ultra Seal Nano da Sea to Summit de 20 litros, onde vai ter todo o meu sistema de dormir, o quilt,
o isolante e o travesseiro, o isolante inflável e o travesseiro. Um outro saco de tanque de 8 litros, onde eu vou ter o abrigo, que vai ser o meu sistema de tarp completo. Um outro de 4 litros com toda a minha roupa que eu vou utilizar, né? Não a roupa do corpo, mas a roupa que eu vou usar para trocar, eventualmente, para dormir, né? E um pequenininho de 1 litro, onde estão meus eletrônicos, fica na tampa da mochila, né? O power bank, lanterna e etc. Coisas desse tipo. Bom, falando de alimentação, aqui eu coloquei uma alimentação de 1 dia, ou seja, isso se repete ao longo desses 5 dias. Lembrando que no primeiro dia que eu saí de casa, eu saí de algum lugar, eu não tenho o café da manhã, e no último dia eu não tenho o jantar, né? Então são as refeições que eu não vou ter no primeiro nem no último dia. Esse cardápio não foi feito com auxílio de nutricionista, mas eu aconselho, é que eu falo, uma caminhada de 5 dias, 4 dias, é um negócio que, beleza, mesmo que você não coma direito, se você pelo menos conseguiu se manter energeticamente falando ali, enfim, funcionando bem para fazer a caminhada, sem grandes problemas. Agora, se você vai fazer uma caminhada muito longa realmente, em que a demanda calórica e nutricional de uma forma geral vai ser muito grande, é fundamental você conversar com uma nutricionista para montar o cardápio. Até porque a pergunta que eu faço é: esses nutrientes estão balanceados da forma adequada? Provavelmente não, mas para uns 5 dias e depois eu voltar para casa e comer direito, sem problema algum. Então aqui eu tenho os exemplos de café da manhã, lanche de trilha, almoço, jantar, sobremesa e suplementos, né? Então aqui eu estou com mais ou menos 2.000 calorias por dia, mais ou menos, tirando algumas coisas extras que acabam subindo um pouco mais, mas para uma caminhada dessa só de 5 dias, de repente para mim é suficiente. Agora, se você vai fazer de fato uma caminhada dessas super longas, desses, como eu falei, a Appalachian Trail, sei lá, qualquer uma dessas trilhas, aí assim, o gasto calórico é absurdamente maior. Então chega aí a 6.000 calorias por dia. Tem alguns exemplos, alguns estudos aí que mostram que o gasto calórico é absurdamente grande. Então por isso que é importante ter uma nutricionista aí fazendo esse planejamento. Na alimentação, quando se fala no trekking light, né, aí indo para o lado mais extremo do negócio, principalmente, e aí mais ainda para o trekking ultra light, as pessoas vão ver a comida muito mais como combustível. Então, o que eles vão fazer é um pensamento da alimentação calórica, ou seja, uma relação caloria-peso. Então, o que tem menos peso e mais caloria é o que o cara vai acabar levando, a pessoa vai acabar levando para a trilha. E aqui eu boto 2 exemplos de comida. O primeiro aí, que eu chamo de prato de uma comida confortável, apesar de estar num prato, é um prato de Liu Foods, é um estrogonofe com arroz e purê de batata. E aqui é uma comida combustível, ou seja, uma gororoba que vai te dar toda a sua necessidade calórica, não necessariamente dos micronutrientes, mas calórica, e vai suprir aí as suas necessidades. Então, assim, de novo, vai muito do que cada um busca. Eu prefiro muito mais levar um pouco mais de peso e conseguir fazer uma alimentação quente de noite, mais, enfim, mais saborosa e mais bonita até de se ver do que uma gororoba, né, que a gente também come com os olhos, né? Então, do que uma gororoba. Mas isso vai muito de cada um. Então, enfim, sobre alimentação é isso. Ali tem até um negócio interessante. Lá nos Estados Unidos, principalmente nessas trilhas aí de longo curso, né, essas Appalachian Trail da vida, etc., tem um pessoal que é adepto ao que eles chamam de cold soaking, que basicamente eles não levam nem fogareiro, né? Então é uma hidratação a frio, não esquenta a água. Então faz uma mistura dessas gororobas aí de algo que seja hidratável a frio, ou seja, você bota água e ele vai absorver a água, e aí o cara se planeja assim, tipo, daqui 1h30 eu quero comer. Então ele vai, bota numa panelinha dele que tem uma tampa de rosca para não vazar água, coloca lá essa mistureba de coisa, bota a água, fecha, e aquilo vai hidratando durante aquela próxima 1 hora de caminhada. Aí o cara para, abre, come aquele negócio frio, beleza, não tá gostoso, quer dizer, não tem isso aí gostoso, mas ele resolve o problema dele de energia, né, de combustível, e aí segue a caminhada, né? Então isso aí vai de acordo com cada um, com o que cada um gosta. Bom, então para fechar, que hoje na realidade a gente vai fechar aqui com esses lembretes finais, para você ter sucesso você precisa estar seco, aquecido, confortável, bem alimentado, bem hidratado e seguro.
Ou seja, a gente quando pensa lá naquele planejamento ali atrás de o pare, olhe e escute para ver o que você vai levar de equipamento, tem que lembrar que tem que estar seco. Então, ou seja, tem que levar um anorak ou um sobreteto da barraca ou do abrigo, o que é que seja, para te manter seco. Tem que manter aquecido, tem que ficar confortável, bem alimentado. Então, tudo isso é fundamental. E para isso você precisa planejar, né, testar os equipamentos em diversas condições e treinar sempre. Então essas são as dicas e os lembretes finais aqui de hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se a gente não conseguiu ainda responder todos os comentários agora durante, a gente ainda vai ficar um tempo aqui respondendo esses comentários todos aqui do lado aqui no chat. E lembrando de o nosso próximo encontro é na terça-feira, às 21 horas, 9 horas, horário de Brasília, que eu vou mostrar para vocês todo o equipamento que está aqui nessa... Tá aqui, ó, nesse nosso peso base. Tudo isso aqui que está dentro da mochila. Então eu vou basicamente desmontar uma mochila, que é a Speedlight 32 da Deuter, com todo o equipamento para um trekking light autossuficiente de 5 dias. Tá? E também vou falar um pouco mais, na verdade eu vou explicar bem detalhadamente o que vai acontecer no Gear Tips Experience, que vai acontecer em abril. Já vou adiantando para vocês, na verdade eu até já botei um vídeo aí, acho que no canal mesmo, a gente já falou e mandou um e-mail para algumas pessoas, falando que vai ser um evento lá no Hotel Donati, dentro do parque, da parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia. Vai ser um evento presencial, onde o Kiko e eu vamos mostrar, explicar e mostrar, né, tudo sobre os equipamentos para trekking. Então vocês vão ter a oportunidade de ver todos os equipamentos. Então, vai ser um evento muito legal, são poucas vagas, só 40 vagas. O detalhe disso tudo e inclusive as inscrições a gente vai abrir durante a palestra, a continuação dessa palestra, desse workshop, que vai ser semana que vem, às 9 da noite, na terça-feira, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e... Agora ver como é que eu desligo aqui. E é isso. Então, volto pro Brasil pra gente fazer ao vivo isso do Brasil, do calorão, né? Porque aqui tá um friozinho delicioso, ok? Um abraço para vocês e até o próximo workshop.